Olá, olá! Vamos a mais uma questão? Vamos entender essa questão aqui? Bom, vamos lá. Essa aqui é um tipo de questão que vai trabalhar com intertextualidade. Intertextualidade, algo que é muito cobrado na prova de literatura, né? Que vai ser aquela relação entre uma obra literária e outra, né? Ou às vezes parte de uma obra literária. Por exemplo, uma poesia que tem uma relação, que tem uma espécie de paródia, uma espécie de homenagem, de citação a outro poema, a uma canção, a um quadro, né? Então, isso é intertextualidade. Nesse caso aqui, a gente percebe que é uma espécie de intertextualidade entre quatro obras, né? Para a gente perceber qual aqui é a alternativa incorreta, né? Na relação entre elas. Vamos lá? Letra A. O Cortiço de Aloysio Azevedo, um romance naturalista, correto, expõe situações tabu, tal como o incesto, estupro, o casamento de fachada, o homossexualismo e a violência, numa sociedade acostumada a não discutir os problemas sociais e hipocrisia da alta sociedade. Verdade. Nós temos que lembrar aqui que o naturalismo ele vem após o romantismo. E a prosa romântica ela é caracterizada pelo quê? Pela sociedade idealizada, né? O romance de costumes, por exemplo, que era feito basicamente para agradar o gosto da alta sociedade, né? Então, aquelas histórias que tem o amor como centro, né? Que o amor salva tudo, são histórias que não condiziam com a realidade, né? O próprio casamento, ele era muitas vezes de fachada, né, um casamento arranjado com pessoas que não se gostavam, né, e isso não era retratado no romantismo. Quando era retratado, é numa espécie de vilania, né, tipo, isso acontece só com as pessoas ruins. E aqui, né, posteriormente, a gente percebe que não há esse julgamento entre bom e mal, né, esse maniqueísmo. Então, realmente, letra A está correta. A letra B, Contos Negreiros de Marcelino Freire, que é uma obra que tem 16 narrativas curtas. A situação de personagens, em sua maioria marginalizadas e pertencentes a grupos de minoria social. Verdade. Ele aborda isso mesmo, né? Essas personagens marginalizadas, algo que não é muito comum na literatura tradicional. Nas narrativas tradicionais, normalmente os protagonistas são pessoas que têm poder, força, né? ou grana, né? Ou dinheiro, né? Ou status social. Pode perceber que a maioria é assim. E aqui não, ele coloca como protagonistas pessoas que vivem às margens da sociedade, né? Em empregos de pouco prestígio, pessoas que sofrem preconceito social, preconceito racial, preconceito em relação a gênero, em relação, por exemplo, a sexo, né? Então, nós temos esses personagens realmente destacados, abordados. A linguagem e a mescla dos contos com outros gêneros, como a poesia e a canção, contribuem para a valorização da identidade dos personagens caracterizadas. É verdade, porque assim, a linguagem ela é muito urbana, né? Muito da rua, muito do povo. E ainda tem, né, uma aproximação com a canção, né, a canção popular, o tanto que isso aproxima, né, que muitas vezes reflete como que essas pessoas vivem. A música popular, de modo geral, né, a MPB, o samba, pagode e tal, retrata muito essa vida das pessoas marginalizadas. E eu gostaria de destacar, especialmente em relação ao livro Contos Negreiros de Marcelino Freire, uma influência, né, e uma intertextualidade muito grande com o rap, certo? Letra C, A Cor Púrpura de Alice Walker, obra da literatura norte-americana, é um romance epistolar, ou seja, escrito por meio de cartas, de linguagem trabalhada para reproduzir o lugar de fala, sobretudo da protagonista Cilly. Atenção, hein? Linguagem trabalhada para reproduzir. Ou seja, aqui a linguagem trabalhada no sentido de linguagem construída, né? Ou seja, a autora ela pensou em construir uma linguagem que fosse para representar a protagonista. E é verdade, né? Aqui ele não explicou como que é esse trabalho, né? Mas a gente sabe que foi, né? Que é intencional o uso, por exemplo,
de termos, né, de expressões incorretas, expressões que expressassem, né, de termos que expressassem, por exemplo, que ela vivia numa região mais rural. Então, tudo isso daí é intencional, é trabalhado. Ocorre também no desenvolvimento do enredo, verdade. Situações inusitadas para o grande público. Isso acontece mesmo, com a amizade entre a protagonista e a amante de seu esposo. Então, o enredo também ele tem muitas coisas surpreendentes, né, que chocam muitas vezes o leitor, né, que faz com que ele repense seus pré-julgamentos, né, seus pré-conceitos. Então, tem que ser a letra D, né? Vamos lá. Letra D, Amor à Tória, peça teatral de Jorge Andrade, que nós temos que marcar incorreta, né, gente? Não lembra aqui se eu chamei essa atenção aqui para o comando da questão. Se eu não chamei a atenção, desculpe, eu estou chamando a atenção agora. Incorreta, né? A letra A, a letra B e a letra C estão corretas. A letra D tem alguma coisa aqui errada. Vocês vão perceber que é um pequeno detalhe e essa questão aqui eu gosto de comentar porque muitas vezes em literatura são os pequenos detalhes que vão tornar, né, a sua questão correta ou incorreta, né, que é a alternativa. Termos que são generalizantes, principalmente, eles costumam tornar aquela alternativa incorreta. Vamos lá então a letra D? A Moratória, peça teatral de Jorge Andrade, aborda os impactos da crise do café no Brasil do fim do século XX, verdade, a partir do retrato de uma família que perde sua propriedade rural e é obrigada a viver do trabalho na cidade com poucos recursos financeiros advindo do trabalho braçal da filha Lucília. Tudo isso é verdade, né? Eles passam a viver na cidade e quem é o esteio da família é a Lucília, a mulher, né? A filha, e não o filho homem e não o pai que não tem mais forças, né? Agora presta atenção nesse último período. Para retratar o enredo, o autor, ou seja, o Jorge Andrade, utiliza uma montagem realista para enfatizar o drama ocorrido com Joaquim. Muito bem, quem leu a Moratória, você vai lendo o livro e fala assim, nossa, esse livro é muito realista, né? As falas, né? O que aconteceu, não tem nada de fantasia, não tem nada de... É muito realista. Atenção, presta atenção. Não estamos falando que o enredo aqui, ele é realista ou não. Ele está falando que para retratar o enredo, ele utilizou montagem realista. O que é montagem? Estamos falando de peça teatral, montagem do palco, montagem da ação, do tempo e do espaço. É realista? Não, né? Não. Essa montagem aqui, ela é moderna. Se você pegar a obra, você vai ver lá que está bem grandão na capa, teatro moderno, né? A montagem moderna e não realista. Outra coisa, lá no texto introdutório, aqueles textos, né, que costumam ter em livros que já se tornaram clássicos, você tem ali, né, uma fala de algum crítico literário, né, ou outro escritor que vai tentar analisar, né, vai colocar a visão dele sobre aquela obra. E aqui é muito interessante, porque uma das primeiras linhas, né, que está lá naquela obra, desculpa que eu esqueci quem foi que escreveu, né? Eu sei que primeiramente cita um trecho, faz uma epígrafe de Drummond, né, e depois coloca alguma coisa. Eu acho que o sobrenome é Prado, se não estiver enganado. Um crítico, né, do teatro. Em suas primeiras linhas ele fala, essa é uma peça teatral que é moderna. É moderna por causa da sua montagem. É moderna por causa de sua montagem. Então, esse detalhezinho, gente, a montagem não é realista. Você pode falar que o enredo é realista, ele tem traços de realismo, né? As falas são muito próximas da realidade, mas a montagem do palco não. Né? Tem dois planos, tem um plano da esquerda, da direita, um em 1929, outro em 32, e tem cenas que são mescladas. Isso é uma montagem moderna, inovadora, diferente. Né? Então, por isso que a letra D ela está incorreta, ok? Então é isso, prestem atenção aos detalhes, fica a dica aí. Até a próxima!